Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo, rogai por nós. Olá, amigos do Grupo Santo Anselmo. Sejam bem-vindos ao nosso curso de História da Igreja. Sejam bem-vindos à nossa 12ª aula. Nosso tema de hoje é a primeira viagem missionária de São Paulo. Fique conosco e venha participar dessa interessante viagem. Eu gostaria de pedir a você que conheça o nosso trabalho, começando pelo nosso site www.gruposantoanselmo.com.br. Conheça o nosso canal no YouTube, Grupo Santo Anselmo. Conheça os nossos canais no Facebook e no Instagram, sempre com os nomes Grupo Santo Anselmo. E também conheça o nosso podcast. Você encontra no Spotify com o nome Grupo Santo Anselmo. E caso você queira manter um contato mais pessoal conosco, os nossos telefones estão aí. Você pode participar do nosso grupo de WhatsApp, onde podemos nos comunicar com mais rapidez, com mais fluidez, e você fica sabendo das novidades. Tá certo? Vamos à primeira viagem missionária de São Paulo. Pode virar a página. A igreja teve, no seu início, a sua sede em Jerusalém. Jerusalém era, vamos dizer assim, a capital da região da Judéia. Jerusalém era o local onde o próprio Cristo foi morto e onde ocorreu a ressurreição. Jerusalém era o lugar onde veio o Espírito Santo e onde a igreja iniciou suas atividades. Os apóstolos viviam em Jerusalém. Então, a sede da igreja era Jerusalém. No entanto, a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo, a primeira incursão organizada pela igreja para anunciar o evangelho, não saiu de Jerusalém, como talvez fosse o esperado, mas sim da cidade de Antioquia, uma cidade na província da Síria que ficava bem ao norte da região da Judéia, bem ao norte de Jerusalém, bastante distante até de Jerusalém. Bom, o que faziam Barnabé e Saulo para serem enviados em missão a partir da cidade de Antioquia? Vamos tentar entender essa parte inicial para depois chegarmos à viagem propriamente. No capítulo 6 do livro de Atos, São Lucas nos informa acerca da instituição dos diáconos. Senhores, homens, não é? Que ajudariam os apóstolos nas funções administrativas, na atividade do serviço de caridade, auxiliando no ensino, na liturgia. E dentre os 7 diáconos iniciais, tinha um camarada chamado Estevão, que acabou sendo morto, né, por uma condenação do Sinédrio. Isso está descrito no capítulo 7 do livro de Atos. E vamos lembrar que uma das pessoas que organizaram a matança de Estevão, o martírio de Estevão, era um fariseu chamado Saulo de Tarso, posteriormente convertido e se tornado católico. Mas após a morte de Estevão, São Lucas nos conta no capítulo 8 que Saulo promoveu uma grande perseguição à igreja que estava em Jerusalém. E os discípulos, os seguidores da igreja, fugiram de Jerusalém por conta dessa perseguição, ficando ali, num primeiro momento, apenas os apóstolos. No entanto, na medida em que essas pessoas fugiam, eles anunciavam o evangelho. Fugiam com medo da perseguição, mas não deixavam de anunciar a mensagem de Cristo. Isso faz surgir, em regiões fora de Jerusalém, comunidades católicas.
E especificamente na cidade de Antioquia, São Lucas vai nos contar, lá no capítulo 11 do livro de Atos, que os apóstolos tomaram conhecimento que surgiu uma comunidade católica muito grande na cidade de Antioquia. Isso está no livro de Atos, capítulo 13, versículos 20 e 21. O que os apóstolos fazem? Eles mandam para lá um cristão, um homem de grande capacidade administrativa, de grande piedade e de grande capacidade de liderança espiritual, que é o Barnabé. Barnabé vai, então, enviado pela igreja de Jerusalém para ser o líder da igreja em Antioquia da Síria. Barnabé chega até lá, vê como está a comunidade, passa a ser o líder, o bispo daquela comunidade, mas precisa de ajuda, precisa de uma espécie de colaboração. Então, ele vai a Tarso, na região da Cilícia, onde hoje é a Turquia, e traz para Antioquia o Saulo de Tarso. Sim, o mesmo Saulo que havia promovido a perseguição em razão ou logo depois da morte de Estevão, sendo que é essa perseguição que vai fazer com que as pessoas fujam de Jerusalém e preguem o evangelho fora de Jerusalém, fazendo nascer a igreja em Antioquia. Então, o próprio Saulo, no seu furor de perseguição à igreja, indiretamente contribui para que nasça a igreja em Antioquia. Mas como Saulo se converte, nós vimos isso nas aulas anteriores, e uma vez convertido, ele passa a ser ameaçado de morte pelos judeus em Jerusalém. Os apóstolos tinham enviado Saulo para ficar um tempo esquecido, né? Deixar as coisas esfriarem um pouco em Jerusalém, e ele estava lá em Tarso, na sua cidade natal, na região da Cilícia. Quando Barnabé é enviado para Antioquia, Barnabé então vê que a cidade precisa de um bispo, de um pastor, assume essa função, mas vai a Tarso buscar Saulo para ser o seu auxiliar. Então, é por isso que Barnabé e Saulo estão vivendo, estão morando na cidade de Antioquia. Pois bem, depois de uma boa temporada em Antioquia, São Lucas ele nos conta isso no capítulo 12 do livro de Atos. Ele nos conta que houve uma fome em Jerusalém. Houve um momento de escassez, um momento de crise, e as comunidades católicas das várias regiões, ali circunvizinhas, fizeram uma arrecadação de bens e de recursos para socorrer as pessoas que estavam em situação de penúria em Jerusalém. A igreja, desde cedo, já fazia a sua atividade caritativa com muito empenho. E em Atos capítulo 12, versículos, melhor dizendo, desculpe, em Atos capítulo 11, versículo 30, Atos 11, 30, São Lucas nos conta que Saulo e Barnabé, que estão lá em Antioquia, quem foram os encarregados de trazer essa ajuda humanitária para a igreja em Jerusalém. Eles trazem, então, essa ajuda humanitária, né? Isso envolveu alimentos, roupas, recursos, dinheiro, socorre os cristãos de Jerusalém. E depois desse socorro, Saulo e Barnabé voltam para a missão que tinham em Antioquia. É o que nos conta São Lucas, no capítulo 12, versículo 25 do livro de Atos. São Lucas diz assim: E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, qual? O serviço de trazer o socorro humanitário a Jerusalém. Voltaram de Jerusalém para Antioquia, levando consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Pare um minuto. Como eu disse, Saulo e Barnabé estavam na igreja de Antioquia, liderando a igreja. Saem de Antioquia e vão a Jerusalém levar uma ajuda humanitária.
Depois de resolver esse socorro humanitário, eles voltam para a cidade de Antioquia para continuar o seu trabalho de catequese, de liderança naquela comunidade católica. Mas levam João Marcos consigo, levam João Marcos para Antioquia. Eu vou lembrar a você, nós falamos isso outro dia, no dia da memória de São Marcos, que Marcos era primo de Barnabé. Então, eles se conheciam, Marcos estava em Jerusalém, Barnabé estava voltando para Antioquia. Vamos comigo para Antioquia, vamos trabalhar na igreja em Antioquia. Então, lá estão eles, vivendo em Antioquia. Pode virar a página. São Lucas nos conta acerca da viagem missionária de Saulo e Barnabé, ou melhor dizendo, de Barnabé e Saulo, nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos. Por que eu disse Barnabé e Saulo? Porque num primeiro momento, Saulo era um cristão, um católico novo na fé, recém-convertido. E Barnabé tinha mais tempo de caminhada. E os apóstolos enviaram para Antioquia Barnabé como líder da igreja. E Barnabé é quem trouxe Saulo como seu auxiliar. Então, nesse momento inicial, Saulo é um homem subordinado a Barnabé. Barnabé é o líder da igreja em Antioquia e tem Saulo como seu auxiliar. E quando a igreja os envia como missionários, a igreja envia Barnabé e Saulo. Isso está no capítulo 13 do livro de Atos. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, nos conta São Lucas, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém e Saulo. Observe que na lista, Lucas coloca primeiro Barnabé, porque ele era o líder. E no final da lista, Saulo. O Espírito Santo revela àquela comunidade, e isso está no versículo 2 do capítulo 13. Separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, é a partir dessa revelação do Espírito Santo que se organiza a primeira viagem missionária. E nessa primeira viagem missionária sai Barnabé e Saulo, possivelmente com alguns auxiliares, dentre eles João Marcos, o primo de Barnabé. Eles saem de Antioquia e vão para a ilha de Chipre. Por que a ilha de Chipre? Eles começam a viagem por Chipre, muito possivelmente pelo fato de que Barnabé era chipriota. Barnabé nasceu em Chipre. Então, era a primeira grande viagem missionária. Era natural começar a viagem missionária por uma região já conhecida. Então, começam por Chipre, região natal de Barnabé. Atos 13, capítulo 4. Chipre, nessa época, tinha duas grandes cidades. Na costa leste, tinha a cidade de Salamina. É a primeira cidade que eles param. E lá eles anunciam o evangelho, sempre aos sábados, na sinagoga dos judeus. Depois, eles viajam para a cidade de Pafos, que seria uma espécie de cidade mais importante, de capital da região de Chipre. E lá eles anunciam o evangelho também, sempre aos sábados. Mas lá, na cidade de Pafos, acontece um incidente que São Lucas nos conta no capítulo 13, versículos 6 a 11. E o incidente é o seguinte. O líder local, a autoridade romana local, era o procônsul Sérgio Paulo. Esse homem ouve falar de Saulo e Barnabé, ouve falar das pregações que eles fazem e quer conhecer acerca de Jesus e se mostra um romano inclinado à conversão. Ocorre que nesses mesmos dias existia na região de Pafos um falso profeta, um sujeito que se dizia mago, que se dizia inspirado por deuses, que se dizia um personagem miraculoso, enfim.
um desses falsos profetas que de tempos em tempos aparece aqui e ali. Esse sujeito se chamava Bar Jesus, ou Elimas, ou filho de Jesus. Eu lembro que Jesus aqui não é necessariamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus era um nome relativamente comum. Então esse homem se chamava Bar Jesus, que significa filho de Jesus, filho de Josué, filho de Yeshua. Pois bem, esse Bar Jesus, ou Elimas, ele tentava dissuadir o procônsul Sérgio Paulo de conhecer Saulo e Barnabé, de ele próprio se converter ao cristianismo. Saulo, então, quando toma conhecimento das trapalhadas desse mago, Saulo se irrita. E aí nós vamos conhecer aqui uma característica de São Paulo no futuro. Ele é um homem colérico, ele é muito bravo, qualquer coisa deixa ele irritado. Então, numa das situações de que Saulo e Barnabé estão anunciando, conversando com o procônsul Sérgio Paulo, e esse camarada tenta dissuadir o procônsul acerca da conversão, Saulo dá um grito nele e fala: "Olha, filho do diabo, eu te esconjuro, você está se colocando no caminho de Deus, de agora em diante você vai ficar cego aí por uma temporada, para você tomar vergonha na cara." E nesse momento, o camarada perde a visão e fica uma temporada sem enxergar. Esse milagre imprecatório, né, porque é um milagre que de certa forma causa um pequeno dano, ainda que momentâneo, a uma pessoa, deixa o procônsul completamente assustado e ele percebe que por meio de Barnabé e Saulo lhe é anunciado verdadeiramente a mensagem de Deus e ele se converte. É interessante notar a importância, a relevância da conversão de uma autoridade no momento inicial da igreja, né? Vamos lembrar que alguns anos antes, São Pedro tinha anunciado o evangelho ao Cornélio, um centurião romano em Jerusalém, e ele, não é, e toda a sua família se tornaram católicos. Pois bem, vencido esse momento aí até um pouco conturbado na ilha de Chipre, Saulo e Barnabé partem para o continente, não é, navegando ali para o norte de Chipre, chegando no sul da Ásia Menor, aquela região ali onde hoje é a Turquia, como você pode ver aí no mapa, né? Eles vão para a cidade de Perge, numa região chamada Panfilha. Aqui vai acontecer outro incidente. João Marcos, o primo de Barnabé, aquele que mais tarde vai escrever o Evangelho, ele se desentende lá com Barnabé e com Saulo e abandona a missão evangelística, abandona a viagem missionária e volta sozinho para Antioquia, né? Isso vai gerar mais tarde, veremos aqui alguns vídeos, uma briga entre Barnabé e Saulo. Pois bem, uma outra questão que acontece nessa região aí, nesse momento, é que Saulo, um judeu, cujo nome hebraico é Shaul, né? Ele resolve adotar um nome romanizado, né? E, além de Saulo, ele passa a adotar o nome de Paulo, que quer dizer o nome, o pequeno, o desimportante, o simples, o menor, né? E então Saulo adota o nome de Paulo. Essa era uma prática muito comum naquele tempo. Uma pessoa, né, de nacionalidade judaica, né, de nacionalidade hebraica, tinha lá o seu nome judeu, né, o seu nome judeu, e adotava também o nome romanizado. O próprio João Marcos, né, que se chama João, que é um nome de origem hebraica, adota o sobrenome de Marcos. E Saulo adota o sobrenome de Paulo. Acontece que, com essa mudança, o nome Saulo praticamente desaparece e ele passa a ser considerado doravante como Paulo, ou Paulo de Tarso, porque era a sua cidade natal. Pois bem, eles anunciam o evangelho na região de Perge e, na sequência, eles vão para a cidade de Antioquia da Psídia. Isso está em Atos 13, 14.
Antioquia da Psídia é uma outra cidade chamada Antioquia. Não confunda com Antioquia da Síria, que é a cidade de onde Barnabé e Saulo saíram em viagem. Em Antioquia da Psídia, eles anunciam o evangelho, né? E anunciam sempre na sinagoga aos sábados. Mas aqui vai outro detalhe. A partir desse momento, quando eles chegam nessa região, o escritor do livro de Atos, o São Lucas, ele faz uma alteração. Em lugar de dizer Barnabé e Saulo, ou mais agora, Barnabé e Paulo, ele muda e começa a falar Paulo e Barnabé. Por alguma razão, em algum momento dessa viagem, né, entre Chipre e a região de Perge e da Antioquia da Psídia, São Lucas parece que deixa de reconhecer a liderança da missão nas mãos de Barnabé e passa a reconhecer Paulo como líder da missão. Passa a dar uma maior valorização às palavras e ações de Paulo, relegando Barnabé a uma condição de uma espécie de auxiliar. Mas isso é feito com muita suavidade. Parece que é só uma interpretação de São Lucas, né, que passa a trabalhar mais com o nome de Paulo em primeiro plano. Continuando. Na cidade de Antioquia da Psídia, Paulo vai fazer o seu grande discurso, né? Isso está em Atos capítulo 13, versículos 16 a 41. É curioso porque esse discurso vai ser muito parecido com o discurso de Estevão, no capítulo 7, quando ele é julgado, e o discurso de São Pedro, no capítulo 3, quando da descida do Espírito Santo. Na verdade, o livro de Atos é permeado por grandes discursos. E nesses 3 primeiros discursos, a temática é a mesma. Tanto São Pedro quanto o diácono Estevão e quanto Paulo, agora no capítulo 13, 16, 41, eles fazem um discurso contando a história de Israel, a partir de Abraão, os patriarcas, a descida para o Egito, a escravização, a libertação com Moisés, o êxodo de 40 anos, a fixação na terra, a instituição da monarquia, a grandeza do reinado de Davi, não é? A divisão do reino, os profetas, as invasões, o nascimento de Cristo, a sua crucificação e ressurreição. Ou seja, é um histórico da revelação. O que eles querem é mostrar que Jesus é o Messias prometido a Israel. Saulo não, agora é Paulo. Paulo faz esse discurso na cidade de Antioquia da Psídia, Atos 13, 16, 41. Muitos creem, muitos acreditam, outros não. Cria-se uma oposição. Eles saem da cidade de Antioquia, deixam lá uma pequena comunidade dentro de Antioquia da Psídia e vão para a cidade de Icônio. Novamente eles pregam na sinagoga. Novamente alguns aderem ao cristianismo, aderem à igreja. Novamente vem a oposição. Eles então fogem, saem correndo, vão para outra região, vão para a cidade de Listra. Passam por Licaónia, Listra e Derbe. Você vê aí no mapa. Em Listra acontece uma coisa curiosa. São Paulo vai curar um homem. São Paulo vai curar um camarada na sinagoga à vista de todos. Diante dessa cura milagrosa, as pessoas ali vão ficar assustadas e não tendo uma explicação plausível para a cura, eles vão achar que Saulo e Barnabé, e Paulo e Barnabé, são 2 deuses em forma humana. E aí começam a misturar a personalidade de Paulo e Barnabé com os personagens mitológicos greco-romanos. Pensam lá que Barnabé é Zeus e Paulo é Hermes, porque era Paulo quem falava, né? O deus Hermes tinha aquela coisa do Logos a falar. Então eles querem oferecer sacrifícios a esses 2 homens, pensando que eles são 2 divindades. Mas o que acontece? Paulo e Barnabé vão dissuadir essas pessoas, explicando que eles são apenas homens, mas que anunciam o Deus verdadeiro. Então eles vão usar
a própria crendice do povo para anunciar a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. E continua ali. Mas o que acontece? Como eles tiveram oposição na cidade de Icônio, como eles tiveram oposição na cidade de Antioquia, essas duas cidades mandam mensageiros para persegui-los na região de Listra. Novamente, eles têm de sair de Listra, não é? Então, você veja que o início da igreja, o anúncio do evangelho, era muitas vezes sob grandes perseguições. Pois bem, é interessante, e aí eu peço para você atentar bem para o mapa. Depois desse incidente em Listra, eles fazem o caminho exatamente por onde vieram. Eles fazem o caminho inverso. Eles vão passando de cidade em cidade pelo caminho inverso, né? É preciso lembrar que numa dessas cidades aí, inclusive apedrejaram o Paulo, né? E os seus companheiros ali, o Barnabé e os demais companheiros, chegaram a pensar que ele poderia ter morrido, mas na verdade foi só um mal-estar. Mas foram apedrejados, foram surrados. Enfim, eles fazem o caminho de volta, passam por Listra, passam por Icônio e por Antioquia. Depois vêm pela região da Psídia, Panfilha, Perge, né? E de lá eles voltam para Antioquia, a cidade de onde eles partiram originalmente. Quando eles chegam a Antioquia, eles fazem um relato detalhado dessa viagem missionária. É interessante notar que Barnabé, Saulo, no primeiro momento, e a partir de Derbe, Paulo e Barnabé, eles sempre começam a anunciar o evangelho dentro das sinagogas dos judeus nos sábados. Mas na medida em que eles começam a perceber as frequentes intrigas e a frequente oposição da liderança judaica, da liderança das sinagogas dentro de cada cidade, eles vão deixando essa prática e começam a anunciar o evangelho aos povos de origem grega, aos povos de origem romana, enfim, aos outros povos, não necessariamente mais aos judeus, né? Isso vai fazer com que você tenha, como resultado dessa primeira viagem missionária, a conversão de um grande número de pessoas, tanto de judeus quanto de não-judeus. Os judeus chamavam os não-judeus de gentios. Isso era uma expressão até um tanto depreciativa, né? As pessoas de origem grega, de origem romana, de origem árabe, né, eram chamados de gentios. Então, a primeira viagem missionária é concluída com a conversão de judeus e gentios, judeus e pessoas, né, de cultura grega, de cultura romana, de cultura árabe, fenícia, etc. E com a criação de vários núcleos, não é? De várias igrejas. Nós chamaríamos hoje de várias paróquias, de várias dioceses por onde passaram. Essa é a primeira viagem missionária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo, rogai por nós.